quero encorajar você a abrir a sua Bíblia. Ali em Colossenses, no capítulo 3, nós vamos partilhar a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia. Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler aqui, no verso 11, a palavra de Deus diz assim. Colossenses 3, 11, diz assim: nesta nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Aleluia. Eu quero ler ainda em outras duas versões, na NVI, essa agora foi da Nova Versão Transformadora, quero ler na NVI e na Revista Atualizada. A NVI diz assim: nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Na Revista Atualizada diz: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre, porém Cristo é tudo em todos. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos e vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós declaramos que nesse lugar, o desejo do nosso coração é ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor, as Tuas palavras, que são espírito e vida. Livra-nos de toda especulação humana e natural, mas que possamos ter clareza, entendimento, revelação verdadeira da palavra que o Senhor tem para nós. Fala conosco nesta manhã, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Amém. Aleluia. Amém significa assim seja. Aleluia. Muito bem. Nós, na semana passada, começamos a compartilhar uma mensagem a respeito da centralidade de Cristo. Eu te pergunto, Cristo é o centro da sua vida? Porque muitas vezes nós não temos dificuldade de falar de Deus. Você pode ver que as religiões, os religiosos não têm dificuldade de falar de Deus, mas quando você fala de Jesus Cristo, há uma barreira. Se você for falar para um muçulmano sobre Deus, não, é o mesmo Deus. Você vai falar para um judeu, é o mesmo Deus. Mas quando você entra, Jesus Cristo é Deus, aí, irmão, é o problema. Só que nós vemos na palavra de Deus que Cristo é o centro. Cristo é a razão. Ele é. Hoje nós estamos no ano de 2025, depois de Cristo, porque Cristo é o centro. Fala para a pessoa que está do seu lado, Cristo é o centro. Ele é o centro, Ele marcou a história, Ele dividiu a história, porque Ele é o centro. E na semana passada nós compartilhamos sobre 10 declarações que a palavra fala sobre o estar em Cristo. Você lembra disso? Nós falamos de alguns benefícios que o estar em Cristo nos dá. E o primeiro que nós falamos é que estar em Cristo, nós temos redenção, somos redimidos. É só em Cristo. Isso é, temos o perdão dos nossos pecados, aleluia. Falamos que em Cristo nós temos vida, só tem vida quem tem o Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Nós que estamos em Cristo, temos vida e vida eterna, é só em Jesus. Tem muitas pessoas que creem em Deus, veneram imagens, que não é Jesus, e quando chegar lá no céu, é triste, mas vai dar com a cara na porta, porque a chave da vida é Jesus. Amém. Falamos também que em Cristo não há condenação. Quantos já pecaram aqui? Temos anjo aqui no nosso meio. Nunca pecou, Gabriel. Oh, aleluia. Só que quando nós estamos em Cristo, mesmo os pecados que nós cometemos no passado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Isso não é bom? Isso não te dá um alívio, não? Você fala, rapaz, todas aquelas asneiras que eu fiz, que não foram poucas, né, Pedro? Não sabe da minha, mas da sua você sabe. É, da inocente. Todas as asneiras que nós fizemos,
foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, e não há mais condenação. Aleluia. Falamos também que em Cristo nós somos livres do pecado e da morte. Fica feliz com isso, livre do pecado, não preciso mais ficar preso ao pecado. Eu fui livre da morte, hoje eu só tenho vida. Falamos que em Cristo nós vivemos triunfantemente. Quantos tem problema aqui? Isso, todo mundo tem um problema, sim, para resolver. Mas em Cristo nós vivemos triunfante, nós ultrapassamos os problemas. Ah, tem um problema, não tem problema. Tem um problema. O problema é não ter problema, já é um problema. Porque apesar dos problemas, se nós estamos em Cristo, nós vivemos triunfantes, nós vencemos e ultrapassamos isso. Amém? Falamos também que em Cristo nós somos nova criatura. Isso é maravilhoso. Nós somos novos. Você lembra como que você era antes de entregar sua vida para Jesus? Tinha uma cara de diabo, não tinha não? Pessoa mal-humorada. Sim? Vocês não sabem, mas eu lembro quando o Pedro chegou aqui. Quem conhece o Pedro hoje é que não imagina, né, Amélia? Emburrado, cara fechado, ninguém me dobra aqui. Mas aí Jesus entrou na vida dele e hoje ele é uma nova criatura, né, Pedro? Aleluia, porque é Jesus, e em Jesus nós somos uma nova criatura, aleluia. Falamos também que em Cristo nós somos filhos de Deus. E eu falo isso porque existe uma mentira que circula aí fora, de que todos são filhos de Deus, mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em Cristo nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Quem tem Jesus se torna filho de Deus, e quem não tem, é uma criatura. Foi criado por Deus, mas precisa entregar sua vida para Jesus, precisa crer em Jesus, para receber o direito de se tornar filho. Amém? Falamos também que em Cristo nós somos um só, temos a mesma pátria. Não importa mais se você é português, se você é brasileiro, se você é venezuelano, se você é angolano, se você é Cabo Verde, não importa. Em Cristo nós somos o mesmo. Nós entramos aqui, é tudo igual. Uns podem ter a aparência diferente, o sotaque diferente, uns às vezes ser mais bonito, outro menos bonito, porque ninguém é feio aqui, é só mais ou menos, aleluia. Mas nós somos um em Cristo Jesus. Vimos também que em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição em Cristo, aleluia, em Cristo estamos sentados. E falamos também que em Cristo nós somos mais que vencedores. Fala isso para a pessoa do seu lado. Em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas é só em Cristo, irmão. Tudo gira em torno de Cristo. Em Cristo temos vida, em Cristo somos salvos, em Cristo somos perdoados, em Cristo somos lavados, em Cristo, é tudo em Cristo. Tem muita gente que crê em Deus, mas não coloca Cristo no centro. E eu quero dar continuidade a essa nossa palavra, porque nós falamos dos benefícios de se estar em Cristo, sim ou não? Tudo aquilo que nós desfrutamos, e não falamos tudo porque a Bíblia tem muito mais, daquilo que nós desfrutamos por estar em Cristo. Mas eu vou te fazer uma pergunta: o que é então estar em Cristo? Eu quero que você abra a sua Bíblia, ali em João capítulo 15. João capítulo 15, o Senhor Jesus, dentro de muitos dos seus ensinamentos, aqui em João capítulo 15, Jesus dá um exemplo, o exemplo da videira. João capítulo 15, olha só o que diz a partir do verso 1, quero te encorajar você a acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, João 15, a partir do verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. O Senhor Jesus, ele pega, dando um exemplo aqui para os seus discípulos, e ele faz um comparativo de uma videira. Glória a Deus que nós estamos num país que a gente vê videira aqui para todo lado, né, Amélia? Você vai aí um pouquinho para dentro do interior, toda a gente tem uma videira no quintal. Alguém aqui nunca viu uma videira? Nunca viu. Depois você pega e vai um pouquinho para dentro. Você tem muito. E você vê uma videira, quando você olha uma videira é interessante porque quem não entende do assunto, que é o meu caso, a gente vê uma videira e a gente, nossa, quantas vinhas, quantas videiras, mas muitas vezes é uma só. É um pezinho, onde aquele ramo vai se espalhando. E às vezes é enorme, um que vai centralizando, porque a videira é uma trepadeira, né? E vai se organizando ali, trepadeira. Dentro de uma videira, às vezes, centenas e centenas de ramos, e depois cachos de uva. E o Senhor Jesus pega o exemplo da videira para exemplificar e trazer para nós a nossa realidade nele. E Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira. E você pegar uma videira, você vai ter ali os cachos, ou você vai ter ali os ramos. Nenhum ramo conseguiria dar fruto se não tiver conectado à videira. E Jesus dá esse exemplo para mostrar, dizendo, e ele disse isso várias vezes, permaneçam em mim, se vocês estiverem em mim, se vocês permanecerem em mim. E o exemplo que ele dá é justamente a videira. Fala para o irmão que está do seu lado, você precisa estar em Cristo. E o Senhor Jesus ele mostra através dessa comparação, desse exemplo, é como se Jesus falasse, para você entender o que é estar em mim, é só você olhar para a videira. Vocês são os ramos e eu sou a videira. Se você não estiver conectado comigo, a única coisa que vai acontecer com você é seca e vai ser lançado e vai ser queimado. É preciso estar conectado. Mas o que nós vemos aqui dentro desse texto? Permanecer em Cristo, fala de irmão, está conectado. E quando a gente fala de estar conectado, não é conectado no Wi-Fi não, irmão. Conectado, contato físico. Se você pegar um raminho e tirar fora, a partir do momento que você tirar um ramo da videira, ele deixa de receber a seiva, que é a vida. E vai secar, sim ou não? Nós precisamos estar conectados com Cristo. Agora, como que eu vou estar conectado com Cristo? Olha aqui para mim. Você sabe quem que é o representante de Cristo nessa terra? Fala para quem está do seu lado, sou eu e você. A igreja. A igreja é representante de Jesus aqui na terra. Tanto que a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Quando você está inserido no corpo, você está conectado. A vida flui. Quantos estão entendendo? Por isso Jesus fala, vocês precisam estar conectados em mim. E consequentemente, vamos estar conectados uns aos outros. Sim ou não? Um ramo é conectado no outro. Porque nós somos um organismo vivo. E precisamos estar conectados também com Cristo e uns com os outros. Por isso que toda pessoa precisa pertencer a uma igreja local, um lugar onde ele vai ter conexões. Não existe esse negócio de você ser cristão sozinho. Nós precisamos de uma igreja, precisamos estar conectados com os irmãos, precisamos de uma família, precisamos estar inseridos no corpo, porque a igreja é representante de Jesus. Ah, mas a igreja não é perfeita. É verdade. A igreja tem maluco? Tem. A igreja tem gente que faz coisa errada? Infelizmente tem. Mas não deixa de ser igreja por causa disso. O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja na época.
extremamente perseguidor, consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, perseguia a igreja, e ele perseguia, não é porque ele era mau, ele achava que ele estava sendo fiel à lei de Moisés, estava sendo fiel à religião dele. E um dia, Jesus apareceu para ele. E o que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem fala mal da igreja, fala mal de Jesus. Quem está na igreja, está em Jesus. Quantos estão entendendo? Vou te falar, irmão, é a igreja, não importa onde seja. Glória a Deus que hoje, cada vez mais, o reino de Deus tem avançado, cada vez mais igrejas têm sido plantadas. Essas 2 semanas atrás, passaram para nós uma informação no grupo de pastores das IBAVs, que iniciaram mais 2 IBAVs lá no interior de São Paulo, e glória a Deus, porque é o reino de Deus avançando, pessoas sendo feitas discípulos de Jesus, e pessoas pertencendo à igreja, porque nós precisamos pertencer à igreja, não importa aonde seja, precisamos estar inseridos, enxertados na igreja, e Jesus dá esse exemplo, não adianta você querer ser um ramo sozinho, eu sou um ramo independente, eu sou um ramo que eu estou uma conexão direta com Jesus. Não, filho, para você estar lá na videira, você precisa estar conectado ali naquele que está conectado naquele para poder chegar. Nós todos temos que estar ligados. Quantos estão entendendo? Então a primeira coisa que nós vemos aqui para estarmos em Cristo é estar conectado com a videira, irmão. Temos que estar conectado com Jesus e uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros para estar em Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu preciso de você, meu irmão. Nós precisamos uns dos outros para estar em Cristo. Por que a gente se reúne aqui? Você acha que é só porque a gente gosta de reunir? Ah, não, eu gosto de ir porque eu gosto de ver a Ana cantando. Ah, porque eu gosto, porque ali a gente tem um pequeno almoço. Não é só isso, claro que isso é gostoso, isso é muito bom, mas mais do que isso, eu estou aqui porque eu preciso. Porque quando eu estou inserido entre os irmãos, a vida de Deus flui, porque eu estou conectado. E quando nós estamos enxertados, nós estamos em Cristo. Por isso que a gente vai falar, martelar e martelar. A pessoa precisa estar inserida na igreja, a pessoa precisa estar inserida, precisa estar envolvida. Quando o irmão falta na culto, a gente vai lá e manda aquela mensagenzinha, né, Gabriel? Você fez falta. Pode ser o bom dia também de vovozinha, não tem problema. Você fala, por quê? Mas é por quê? Porque você é chato? Não, irmão, é porque nós precisamos estar juntos, para que a vida de Jesus flua, porque quando nós estamos juntos como igreja, nós estamos em Cristo. Ah, não, eu creio em Deus na minha casa, eu vou fazer as minhas orações na minha casa. Vou te falar, irmão, isso não é bíblico não. Você precisa estar enxertado e inserido numa igreja. O que nós vemos aqui nesse texto é que isso fala de permanecer conectado com os nossos irmãos. E Jesus ele fala aqui também nesse texto: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Aí não é só você estar em Cristo, as palavras de Cristo precisam estar em você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que anda a sua leitura bíblica? Será que você só lê o versículo do dia do aplicativo? Ou será que você só lê os versículos de promessas? Porque tem gente que só lê versículo que é gostoso de ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é uma verdade. Sim ou não? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tudo isso é Bíblia, aleluia. Mas você não pode ficar só no versículo diário, irmão. Jesus disse, e se as minhas palavras estiverem em vocês, você deve se alimentar da palavra todos os dias, fazer refeições da palavra de Deus, de manhã, de tarde e de noite, se encher das palavras de Jesus, porque Ele disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Palavras de Jesus, Bíblia, irmão, não é o que os outros falam, é o que a Bíblia fala. Porque hoje o que mais tem aí fora, e você vai no YouTube, são pessoas falando às vezes coisa até bonita. Mas se você for comparar com a Bíblia, está fora da Bíblia. Só é uma mensagem motivacional que é gostosa de ouvir, mas que muitas vezes não é Bíblia. E Jesus falou, se as minhas palavras permanecerem em vocês. Pergunta para o irmão que está do seu lado, e aí meu irmão, como é que está a sua leitura bíblica?
Porque tem gente que só lembra de ler a Bíblia quando aparece a notificação do aplicativo da Bíblia. Leitura do versículo diário. Não, irmão, você tem que ter um plano de leitura bíblica. Lê ali 3 capítulos por dia, 5 capítulos por dia. Ler, meditar naquele texto. Se alimentar da palavra de Deus. Então permanecer em Cristo é isso. Estamos conectados. Estamos conectados com os irmãos. E depois, olha aqui para mim. Não é só conhecer a palavra. Jesus ele disse nesse texto: obedecer. Se obedecerem as minhas palavras. Aí, irmão, porque tem gente que até conhece, mas na hora de obedecer o que Jesus fala, é tão difícil. Difícil ouvir crente velho falando isso. Crente que às vezes tem anos de igreja e não obedece princípios básicos que o Senhor Jesus estabeleceu. Nós precisamos, para estar em Cristo, precisamos estar conectados uns com os outros, precisamos estar conectados com a igreja, precisamos nos alimentar da palavra do Senhor e precisamos obedecer. É obedecer tudo, até os versículos mais difíceis. Você vai lá em Mateus, no Sermão do Monte, onde tem uma enxurrada de princípios de Jesus, onde tem, se alguém te der um tapa numa face, vai lá e oferece a outra. Difícil não? Alguém já levou um soco na cara que depois foi lá e ofereceu a outra? Uma vez eu ouvi uma história do menino da igreja, que ele chegou para a mãe, aconteceu uma coisa na escola. O que foi, filho? O menino deu um tapa na minha cara. Oh, filho, e o que você fez? Não, eu fiz o que Jesus mandou. O que foi? Eu fui lá e ofereci a outra. Muito bem, filho. E depois você fez o quê? Jesus não falou mais nada, eu arrebentei ele. Porque tem pessoas que querem obedecer condicionalmente, mas não querem ser fiéis à palavra do Senhor. Nós temos que obedecer a palavra. Não estou dizendo, irmão, olha aqui para mim, que você vai entender tudo. Jesus não disse entenda todas as minhas. Claro que a gente tem que buscar entendimento, revelação. Mas obedeça. Senhor, é difícil, Espírito Santo me ajuda, mas eu quero viver a tua palavra. Jesus disse que nós devemos ser não apenas ouvintes da palavra, isso não basta apenas eu estar aqui e ouvir, ou apenas ler e saber. Eu tenho que ser ouvinte e praticante. Quantos estão entendendo? Praticante, porque Jesus disse, se obedecer a palavra. E Jesus fala de mais uma coisa aqui. Ele fala sobre dar frutos, porque todo ramo que está enxertado, naturalmente, dá fruto, demonstra fruto, demonstra uma diferença na sua vida, porque não adianta você, eu entreguei a vida para Jesus, mas aí sua vida não mudou nada, falava palavrão, continua falando palavrão, fazia coisa errada, continua falando coisa errada, mudou nada, só trocou a missa pelo culto, o padre pelo pastor, e a catequese pela célula. Só trocou. A vida não mudou nada. Tem que mudar, irmão. As pessoas têm que ver. Isso fala de quê? De fruto, de um resultado de quem nós estamos inseridos. Quantos estão entendendo? Isso fala de frutos. Frutos na nossa vida, frutos no nosso caráter. Frutos ao ponto de que a nossa vida foi tão marcada por Jesus que a gente não consegue fazer outra coisa senão falar de Jesus para as pessoas. Um dos grandes resultados de uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, ela não consegue falar de outra coisa, e ela começa a alcançar gente para Jesus. Quer seja lá no carro, né, Pedro? Quer seja na vizinhança, na família, ela não vai conseguir falar de outra coisa, ela vai falar só de Jesus, porque Jesus mudou a vida dela, agora ela está inserida em Cristo, e ela fala disso, e o fruto disso, são pessoas sendo alcançadas para Jesus, familiares sendo alcançados, amigos sendo alcançados. Isso é o que? Fruto daquilo que nós vivemos, fruto de estarmos inseridos em Cristo. Nós tivemos recentemente no Brasil, em julho, eu e a Diane, fomos lá ministrar num evento, e fomos convidados para estar numa das nossas igrejas, na IBAV de Santo André, ali na região do ABC, e nós aproveitamos que estávamos ali, nós temos alguns amigos ali à volta, alguns que infelizmente não estão na igreja, e a gente convidou. Falou, vamos lá, a gente vai estar lá, vamos estar junto. E nós convidamos, foram vários amigos lá. E aí, essa semana um amigo meu que é de lá, ele falou, Danilo, vou te falar uma coisa. Você foi de Portugal, lá para a igreja, levou um monte de visitante para a igreja. Eu falei,
o que você fez num dia, faz tempo que toda a gente aqui não faz junto. Falei, irmão, então vigia. Porque tem que ser consequência de a nossa vida tem que dar fruto de alcançarmos pessoas para Jesus, de levarmos pessoas a Jesus, de trazermos as pessoas à comunhão do corpo, porque isso é fruto, meu irmão. Quantos estão entendendo? Então não basta eu falar, eu acredito em Jesus, se a minha vida não mudou nada, se ao meu redor não muda nada, se eu não dou frutos, eu só fico só na teologia. Mas o meu comportamento não muda, meu relacionamento na família não muda, a minha vizinhança não vê diferença nenhuma. Nós temos que dar frutos. Por isso a primeira coisa para nós estarmos em Cristo, irmão, é estarmos conectados na videira. E estarmos conectados na videira, fala de estarmos conectados com Cristo, fala de estarmos conectados com a igreja, fala de estarmos conectados com os irmãos, fala de nós obedecermos a palavra do Senhor, e fala de nós darmos fruto. Amém? Aleluia. Fala para a pessoa, você precisa estar em Cristo, meu irmão. Mas fala com força, você precisa estar em Cristo. Aleluia. Isso muda a nossa vida, porque Cristo é o centro. Como nós lemos, Cristo é tudo em todos. Segunda coisa que faz com que nós estejamos em Cristo, eu quero que você abra ali em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 20. Onde o apóstolo Paulo, escrevendo para os Gálatas, disse algo poderoso. Se você ler o contexto, eu não quero ler todo o contexto, mas só para você entender, o apóstolo Paulo estava escrevendo ali para os Gálatas, a situação onde uma vez ele teve que chamar a atenção de Pedro, porque Pedro estava fazendo uma coisa, vivendo outra, Pedro estava enrolado nessa parte, e ele diz para os Gálatas, olha, tive que chamar a atenção de Pedro, porque depois ele fala isso aqui, porque tem uma coisa, Pedro ele estava vivendo o eu dele, e Paulo chamou a atenção, e olha só o que ele diz, o verso 20, ele diz assim, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto, vivo neste corpo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para os Gálatas, irmão, o negócio é o seguinte, nessa vida agora, não sou mais eu quem vive, que deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim, hoje, depois que você entregou sua vida para Jesus, existem duas naturezas dentro de você, a sua natural, que é aquela que você tinha antes de receber Jesus, e agora tem a vida de Jesus, amém? Agora a pergunta é, quem que se manifesta no seu dia a dia? A natural ou a de Cristo? Porque não tem como, irmão, você ser as duas ao mesmo tempo. Ou você expressa Cristo, ou você expressa você mesmo. E vou te falar, quando a gente expressa nós mesmos, é onde tem problema. O que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, ele diz, eu fui crucificado com Cristo. E ele diz, já não sou eu quem vive. Eu morri. Ele diz, mas Cristo vive em mim. Eu vou te fazer uma pergunta, mas é retórica. Quem vive em você, irmão? Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas ouvem você, quem elas veem? Você mesmo? Ou veem Cristo? Você sabe por que os discípulos na igreja de Atos foram chamados de cristãos? Porque eles foram chamados de cristão. Não foi eles que inventaram esse nome. As pessoas de fora, as pessoas que eram do mundo, olharam e falaram, olha lá os cristãos. Que significa? Pequenos cristos. Que significa? Aqueles que fazem o que Cristo fez. Quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo. Olha, ele fala igual Cristo. Ele age igual Cristo. Esses tempos nós falamos de um livro, que é o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus. Que é o que? Nas minhas ações, epa, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Jesus quer. Na hora que você for brigar com a sua mulher, que é raro acontecer, né, Juliana? É raro. Não, isso quase não acontece. Mas quando acontecer, você perguntar, o que Jesus faria?
De acordo com a... Quando a esposa for querer brigar com o marido, é perguntar: o que Jesus faria? Porque ou você manifesta o seu eu, ou você manifesta Cristo. E é uma escolha, sim ou não? Só que o apóstolo Paulo, ele já deixou a deixa. Não sou mais eu quem vivo. Estou no momento da decisão, eu vou parar, respirar fundo e falar: como Cristo agiria? O que Jesus faria? Como Jesus falaria? E agirmos como tal. Quando a gente fala de crucificar, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele foi crucificado com Cristo. O que isso significa? Abra a sua Bíblia ali em Romanos capítulo 6, porque ali em Romanos ele fala um pouco sobre isso e complementando o que ele já disse ali em Gálatas. Romanos capítulo 6, a partir do verso 6 diz assim: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Você vê que aqui ele complementa: a velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Quando nós estamos crucificados com Cristo, sabe o que é, meu irmão? É a morte da nossa velha natureza. Sabe quando você tem uma situação difícil, geralmente a gente tem aquele jargão: irmão, toma a cruz aí, irmão. Sim, você já ouviu isso? Mas tem gente que não toma a cruz. Tem gente que quer pegar a cruz e dar nos outros com a cruz. Tem gente que quer oferecer a cruz. A cruz não foi feita para ser oferecida, foi feita para ser tomada. E cada um tem a sua cruz. Você tem a sua cruz aí? Já te falo já, a sua cruz não é a sua esposa. Já te aviso já, porque senão você pensa: já descobri, minha mulher é minha cruz. Não é isso. Porque quando Jesus disse de cruz, Jesus estava falando do propósito dele. O propósito dele foi cruz. Então cada um tem que cumprir o seu propósito, tomar a sua cruz. Por isso, ser crucificado com Cristo fala da nossa morte da velha natureza. Quem antes de conhecer Jesus era briguento? Eu não vou perguntar se continua sendo, tá? Fica tranquilo. Apesar que esses dias eu postei um negocinho lá no grupo da igreja, para você agradecer as pessoas que são briguentas com você, porque é sinal que ela quer que você melhore. Interessante que as pessoas que curtiram, a gente observa essas coisas, né? Parece que são as briguentas. Mas tudo bem, é só uma observação. A questão é: a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. E no momento da luta, da decisão, eu tenho que pensar: o que Cristo faria? Nós vamos ter a nossa conferência, sim ou não? O que você acha que Jesus faria? Você acha que Jesus viria na conferência? Sabe que Jesus fez uma conferência. Mateus capítulo 5, 6 e 7, o sermão do monte, o maior sermão de Jesus. Jesus fez ali uma conferência, porque está cheio de temas. Os discípulos estavam lá, Jesus estava lá, e uma multidão para ouvir Jesus. Jesus fez isso também, aleluia. Por isso nós vamos estar aqui, para buscar Deus, ouvir uma mensagem que Deus tem para nós, porque cremos que nós vamos viver um novo tempo em Deus. Amém. Uma outra coisa que nós vemos do que significa estar crucificado com Cristo, crucificar o nosso eu. Abre lá em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, nós vamos ler os versos 23 e 24, que diz assim: disse ele à multidão, Jesus falando: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a salvará. Deixa eu te dizer uma coisa: ser crucificado com Cristo significa, sabe o que, meu irmão? Renunciar à própria vida. Renunciar às próprias vontades. Eu estava conversando com o Daniel contando que teve um irmão lá da igreja do Brasil, jogador de futebol, que teve uma proposta para jogar no Corinthians. No Corinthians. E ele recusou. Não por causa que o Corinthians é um grande time. Não é maior que o Palmeiras, mas é um grande time. Sim, é um grande time.
E ele disse que ele foi orar, ele foi compartilhar com o pastor dele. Pastor, olha, eu recebi essa proposta, tal, do Corinthians. E o pastor compartilhou com ele, conversou, mostrou para ele assim a realidade, os prós, os contras. Falei, mas irmão, você tem que estar sensível ao que Deus tem para a sua vida. E ele sabia que ele tinha um chamado para ser pastor. Ele recusou, irmão. Recusou e seguiu. Hoje ele é pastor. Aí você fala, poxa, que menino, todo menino sonha em ser jogador de futebol. Até os ruins sonham em ser, né? Mas só que não é. O sonho de todo menino ser jogador, mas a pergunta é, olha aqui para mim, meu irmão. Você está aqui para viver o que você quer? Ou o que o Senhor quer? Porque Jesus, ele disse, se alguém quer ser meu seguidor, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu não estou dizendo que se você quer ser jogador, que você tem que... Não, não é isso. A questão é estar sensível ao que Deus quer. Que tem pessoas, estávamos até compartilhando sobre um jogador do Santos, que na altura ele teve uma proposta para jogar no Santos e teve uma proposta para jogar em outros grandes clubes, inclusive times europeus. E ele disse que ele foi orar. E Deus falou para ele, vai para o Santos. Jogador crente. E lá, sempre antes dos jogos, ele fazia culto. Começou a ganhar os jogadores para Jesus. Por quê? Não é só ser jogador, é cumprir a vontade de Deus. Está disposto a abrir mão. Hoje ele é pastor na Arábia, não é? No Egito, isso. É pastor no Egito, jogador. Por quê? Acima da minha vontade. Eu nego a minha vontade para que a vontade de Cristo seja feita na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a renunciar às suas vontades pela vontade de Cristo? Às vezes você tem planos, tem sonhos, não tem nada de errado nisso. Mas a pergunta é, os seus planos e seus sonhos estão na mão do Senhor para que o Senhor faça o que Ele quiser? Eu falo que eu como músico, sempre meu sonho é ser músico, cantor, reconhecido, uma grande carreira. E eu falei para Deus, eu não quero estar preocupado em fazer carreira. Eu quero estar preocupado em fazer a tua vontade. Eu não quero ser conhecido no meio dos homens, eu quero ser conhecido no céu. Como um filho que está disposto a fazer aquilo que o Senhor quiser que seja feito. Por isso, fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa renunciar à sua vida. Fala para ele, por Cristo. Eita, aleluia, aleluia. Uma outra coisa que nós vemos que é esse estar crucificado no eu, vai lá em Colossenses no capítulo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo falou. Ali, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, porque você crucificou a sua carne, você crucificou o seu eu, você ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Ele diz, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Verso 2, pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha o que ele diz, pois vocês morreram para esta vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, você morreu para a sua vida, você ressuscitou com Cristo, e agora, ei irmão, para de ficar pensando nas coisas terrenas, pensa nas coisas do alto. O que move você quando você acorda de manhã? É pensar só nas coisas terrenas? Ou você pensa nas coisas do alto? Você pensa em fazer a vontade de Deus, em cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus, viver os princípios de Deus, ou apenas coisa natural, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em trabalhar, e ter uma boa casa, e ter um bom carro? Será que é só coisas naturais? O apóstolo Paulo, ele fala, ei, pense nas coisas lá do alto, vocês têm uma nova vida, vocês morreram para vocês mesmos, vocês agora vivem para Deus, pense nas coisas do alto. Fala para quem está do seu lado, pensa nas coisas do alto, irmão. E você está em Cristo, é pensar aquilo que Cristo pensou, é ter a mesma linha de raciocínio que Jesus teve. Jesus só pensava nas coisas do alto. A conversa de Jesus era outro nível. Enquanto os discípulos muitas vezes estavam em conversas naturais, Jesus já estava em outro nível, pensando nas coisas do alto. E é assim que nós devemos pensar. Uma outra coisa que nós vemos do que é se crucificar o nosso eu, vai lá para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. A partir do verso 24, Jesus disse, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá,
Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. O que o Senhor Jesus fala nesse texto é de tomar a cruz. Tomar a cruz, Jesus mostra esse exemplo porque ele tinha vindo para tomar a cruz. Um dos propósitos da vinda de Jesus era cumprir a vontade do Pai e tomar a cruz. Esse era o propósito de Jesus. Cada um de nós tem um propósito aqui nessa terra. Você crê nisso? Você não está aqui por acaso? Você não está aqui para crescer, viver, trabalhar, ganhar dinheiro, ter filho, depois morrer. Não é só isso. Há um propósito. Há uma razão de estarmos aqui e fazermos a diferença na nossa vida, na nossa geração, no nosso contexto, na nossa realidade, onde nós estamos plantados. Nós somos chamados para frutificar e fazer a diferença. Mas para isso, irmão, nós temos que estar dispostos a tomar a cruz. Por que tomar a cruz? Por que Jesus usa esse termo? No início da vida, do processo de Jesus de chegar até a cruz, o primeiro lugar que ele teve foi no jardim do Getsemane, onde ele já sabia que estava chegando a hora dele tomar a cruz dele. E Jesus no jardim do Getsemane foi um momento de pressão, onde ele fez uma oração por 3 vezes. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que era o quê? Tem que tomar a cruz. Mas ele diz: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Um verdadeiro filho de Deus é aquele que faz essa oração: Senhor, o Senhor tem uma cruz para eu tomar, um propósito a cumprir. E não significa que sempre vai ser fácil. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Quantos estão entendendo? Sabe, nós temos que estar dispostos a tomar a nossa cruz. Você tem um propósito de Deus. Deus não te colocou onde você está agora por acaso. Há um propósito. Se você nasceu na família que você nasceu, foi porque Deus quis que você nascesse ali, para que você cumprisse um propósito ali. Se você mora onde você mora agora, porque tem um propósito ali. Se você trabalha onde você trabalha agora, Deus vai ter um propósito ali. E o seu coração tem que estar disposto: Senhor, seja feita a tua vontade aqui, não a minha. Isso é tomarmos a nossa cruz. Amém? E para concluir, para que nós possamos orar, eu queria que você abrisse ali em Colossenses no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 24 até o verso 29. Porque nós precisamos estar em Cristo. Por que estar em Cristo, irmão? O apóstolo Paulo, ele diz aqui, Colossenses 1, do 24 ao 29, ele diz: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês. O que lhe dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. O apóstolo Paulo diz aqui, ele fala sobre um segredo que esteve oculto por séculos, mas que agora foi revelado. E que segredo é esse? Ele diz: Cristo está em vocês. Fala para a pessoa que está do seu lado: Cristo está em você, meu irmão. Isso é um segredo que os antigos não tiveram, que foi revelado a nós, a igreja. Ele diz assim: Cristo está em vocês. E ele diz: o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Olha aqui para mim, sabe quem que vai participar da glória do Senhor? É aqueles que estão em Cristo. E Cristo está neles. O apóstolo Paulo diz: essa é a confiança de que participaremos da sua glória. Cristo está em vocês. Sabe, nós precisamos viver uma vida em Cristo. Uma vida onde nós estamos enxertados nele. Uma vida onde nós crucificamos a nossa velha natureza. Renunciamos à nossa própria vida. Pensamos nas coisas do alto. Tomamos a nossa cruz. Eu te pergunto, você está disposto
a viver em Cristo, tendo até mesmo que abrir mão da sua própria vida, para viver a vida que Ele tem. Se esse é o teu desejo, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. E nós vamos orar por isso. Porque nós queremos ser uma igreja de Jesus, de verdadeiros discípulos. Pessoas que vivem em Cristo, inseridos, enxertados, conectados com a igreja, conectados com os irmãos, obedecendo às palavras de Cristo, dando frutos. Uma igreja que crucifica o velho homem, que renuncia à própria vida, que pensa nas coisas do alto e que diariamente toma a sua cruz. Eu queria que você pegasse uma pessoa do seu lado para você orar junto com ela. Escolhe alguém aí, que você possa orar por ela, ela possa orar por você, para que a partir de hoje ela possa viver em Cristo, enxertada em Cristo e com uma disposição de estar crucificado com Cristo, abrindo mão da própria vida para viver a vida que Cristo tem. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos, enquanto os instrumentos estiverem a tocar, levante a sua voz em oração. Nós queremos viver essa palavra, não queremos que seja apenas teoria, queremos viver a mensagem de Cristo. Senhor, em nome de Jesus é a nossa oração, Senhor.